Olá, eu sou a professora Regina Cássia e vou estar aqui com você trabalhando uma aula sobre o foco narrativo e a perspectiva do narrador para as turmas de 7ª série da EAJA. O foco narrativo. A aula de hoje abordará o gênero narrativo apontando a perspectiva do narrador e seu foco. O gênero narrativo pode apresentar dois tipos de narrador para contar a história. Por essa razão, temos o narrador personagem, participa da história e apresenta o foco narrativo em primeira pessoa. Narrador observador não participa da história e apresenta o foco narrativo em terceira pessoa. Porém, algumas teorias literárias apontam o narrador personagem como um ser complexo, pois narra e participa dos fatos ao mesmo tempo, trazendo para a história a sua visão pessoal, conduzindo o leitor para suas considerações, deixando a imparcialidade dos fatos, ficando assim a narrativa marcada com as impressões e opiniões de quem está contando os fatos. Observe a imagem. Temos aqui um olhar expressivo de uma mulher, e é sobre este olhar que incidirá a aula de hoje, na narrativa de Dom Casmurro. Sim, este olhar é o olhar de Capitu, que vamos conhecer intimamente sob a ótica de um narrador, o narrador personagem Bento Santiago. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos conhecer a famosa obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, para ilustrar o narrador personagem que muitas vezes imprime na narração a sua subjetividade, o seu olhar pessoal e a sua visão de mundo, tornando assim uma narrativa comprometida com a opinião do narrador e, se for protagonista, é ele quem induz as críticas e julgamentos provocados no leitor. Foi o caso de Bento Santiago, que se tornou Dom Casmurro, pois narra suas experiências de vida desde sua infância, porém a mais marcante foi o seu grande amor, Capitu, mulher com quem se casou e teve um filho. E sobre as semelhanças deste filho com o padrinho incidiu a suspeita da traição. Temos nesta imagem a imagem do autor. Dom Casmurro aqui se personifica na própria imagem do criador e autor, que é Machado de Assis. Muito se sabe em suas biografias que ele era um homem taciturno, triste, muito calado e introspectivo. Conheceremos agora uma expressão extremamente famosa na literatura machadiana, criada pela ótica de um narrador personagem, Bento Santiago, ou mesmo conhecido na história como Bentinho. A expressão os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Essa expressão marca aqui a literatura brasileira com a ótica de um narrador que possui o seu próprio olhar em cima de uma personagem, dando a ela vida ao comportamento que era arrojado e avançado para a época, pois Capitu deixava neste seu comportamento o envolvimento com outras pessoas. Suas práticas, sua cultura, o fato de viajar só e falar abertamente com outros homens preocupava intimamente o marido. Dom Casmurro, um livro aberto
narrado por Bento Santiago, também conhecido na história como o próprio Dom Casmurro, que conta sua história desde a mocidade, ligando as pontas da sua juventude à velhice, falando sobre a sua vida dramática, que envolve uma belíssima jovem. Isso, a menina de olhos de ressaca, Capitu. A história, em seu desenrolar, aponta outra vez o olhar insinuoso da esposa, com a qual ele deve e devotou amor por toda a narrativa. Publicado pela primeira vez em 1899, Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado de Assis e confirma o olhar certeiro e crítico que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. Sua técnica narrativa, o autor fazia um retrato preto e branco da sociedade carioca, seus valores e quebras de costumes, destacando a hipocrisia e a corrupção, tão marcantes naquela época, no comportamento de jovens, no comportamento dos adultos, em especial das pessoas recentemente casadas. Revisão da aula de hoje. O gênero narrativo e a perspectiva do narrador em seu foco. Fica comprovado pela teoria literária que o narrador-personagem não é muito confiável. A ele cabe-se a opinião e a indução dos fatos narrados na história, deixando o leitor induzido e marcado pela opinião do narrador. O narrador-personagem imprime sua subjetividade e a sua visão de mundo. Ou seja, se a história marca fatos que aconteceram sob uma visão diferenciada aos outros personagens, o narrador personagem cabe a ele a sua própria opinião, distanciando-se do fato real e apontando a sua subjetividade, a sua introspecção. O romance Dom Casmurro aborda temas atemporais e polêmicos, como a conduta dos casais naquela época, a questão do adultério, a traição, a infidelidade, temas polêmicos e, claro, o comportamento feminino. Incidir sobre o olhar da personagem, que já citada anteriormente na imagem, um olhar de cigana, oblíqua e dissimulada. A atividade 1, proposta para a aula de hoje. Troque ideias com seus amigos e familiares. Observe o quanto o tema adultério era polêmico no passado e que muitas vezes ficava sem respostas sobre o que seria suspeita ou o que seria a traição. Observe que a nossa sociedade já evoluiu bastante a respeito deste assunto. E hoje, boa parte dos casos de paternidade são resolvidos com exames de DNA. Altíssima tecnologia para solucionar casos de adultério. Claro, voltado também para a criminalidade. A atividade 2, integração com arte. Elabore um comentário sobre o perfil da personagem Capitu e compare com as mulheres do nosso tempo. Sabe-se pela narrativa de Dom Casmurro que Capitu tinha um comportamento avançado para sua época. Viajava sozinha e se comunicava abertamente com todos os homens. Tocava piano e escrevia alguns textos que eram publicados em jornais locais. Lembre-se da definição dada aos seus olhos. Os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Elabore um comentário criativo e faça mesmo um paralelo desta mulher que ficou no século passado com as mulheres do nosso tempo.
você vai observar que a polêmica sobre o comportamento feminino ainda permanece em nossa sociedade. Foi uma honra estar aqui com você, ministrando esta aula sobre a narrativa de Dom Casmurro. Muito obrigada e até lá! Querendo rever este conteúdo, acesse o portal Conexão Escola TV. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.